Senhor presidente e demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os nossos trabalhos, difunda as nossas ações no Parlamento Estadual, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. Nosso mais cordial boa tarde, nesta segunda-feira, 31 de outubro de 2016. Senhor presidente, acompanhei atentamente o pronunciamento do deputado Eduardo Braide. E atendendo o pedido do deputado Eduardo Braide, que não fizéssemos nenhum tipo de intervenção, mas me mantive atentamente, aproveitando a oportunidade do bloco, para que eu pudesse me pronunciar. Coadunando com as palavras do deputado Eduardo Braide, candidato a prefeito de São Luís, e o desabafo de homem público, que no segundo turno teve a sua vida pública, como ele mesmo deixou bem claro, se fosse somente ele como candidato, mas a sua família, a vida em particular. Da mesma forma, eu acompanhei atentamente os 2 últimos anos em São Luís, e acompanhei a desconstrução que tentaram fazer com a deputada Elisiane Gama. Durante quase 2 anos, a tentativa da desconstrução da imagem da deputada Elisiane Gama. Deputada estadual por 2 mandatos nesta casa, deputada federal, e a tentativa da desconstrução porque ameaçava a eleição em 2016. Não obstante, fizemos um contraponto nessa casa, um posicionamento de oposição à gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, de forma responsável, com fiscalização, com denúncias, e o nosso nome foi colocado pela população para que pudéssemos disputar a eleição em São Luís. E da mesma forma, de forma covarde, de forma vil, a tentativa de desconstruir, a tentativa de acabar com a nossa dignidade, com a nossa honra e a da nossa família. Ao passar o segundo turno, tudo aquilo que sofremos de forma covarde, passamos a observar com o candidato Eduardo Braide. E eu passei por 20 dias calado, atento, para que eu pudesse me pronunciar, pudesse me posicionar. E ouvi os 2 lados. Ouvi muitas pessoas ligadas ao prefeito Edivaldo Holanda. Ouvi muitas pessoas ligadas ao prefeito Edivaldo Holanda. Ouvi para que eu pudesse ter o meu posicionamento definido. E não tinha como dar apoio ao prefeito Edivaldo Holanda se eu havia feito um contraponto nesta casa, um posicionamento de oposição nesta casa. E a neutralidade iria beneficiar todo esse trabalho do prefeito Edivaldo Holanda, que nós havíamos criticado na tribuna desta casa. Então, apoio a candidatura do deputado Eduardo Braide, que vinha na mesma crescente, na mesma linha, na mesma raia, no mesmo campo político. Na tarde de hoje, o deputado Eduardo Braide faz um pronunciamento, e nesse pronunciamento nós podemos observar, na essência do pronunciamento, o testemunho da forma como fomos tratados na eleição, com as 2 máquinas, máquina municipal e máquina estadual. Um dos secretários do governo, na última semana da eleição, me chamou de bandido e me acusou de fazer parte de facção criminosa. Estamos movendo uma ação e solicitamos para que ele pudesse prestar esclarecimento nessa casa, e o requerimento não foi aprovado como forma de convocação. Estaremos apresentando novamente, em forma de convite,
para que o secretário Márcio Gerri venha prestar esclarecimentos nesta casa, o porquê de chamar um parlamentar de bandido e fazer parte de ligações com facções criminosas. E o porquê de não ter um tratamento de forma respeitosa, de forma responsável na eleição. A forma como fomos tratados, a forma desigual como fomos tratados nas eleições e, principalmente, a forma covarde da velha prática política. Da velha prática política tão condenada. Senhoras e senhores, quem está falando é um deputado que tem menos de 2 anos de vida pública, que não tem no seu convívio, deputada Graça Paz, a velha prática política. Mas acompanhava na legislatura passada alguns deputados que continuam nesta casa condenando a velha prática política. E a velha prática política foi colocada em prática diante dos nossos olhos. E, senhoras e senhores, alguns que defenderam, alguns que defendem, podem ter certeza que podem, a qualquer momento, passar a ser vítima desta mesma velha prática política. Por quê? Porque aqueles que ousam discordar, ousam fazer um contraponto, são execrados, são prejudicados. E eu já relatei no plenário desta casa que nós não podemos viver na república do pensamento único, onde somente um único pensamento vai existir e é o que está correto. Continuarei com o meu posicionamento nesta casa de fiscalização, de investigação, de denúncia, e o meu posicionamento em defesa da população de São Luís, em defesa da população do Maranhão, e as nossas ações nesta casa permanecerão firmes com os mesmos propósitos, firmes com os mesmos princípios e com os mesmos valores. E faço um convite aos demais parlamentares que façam uma reflexão de tudo que aconteceu nos últimos 3 meses de eleição e que alguns foram vítimas nas suas cidades, nos seus municípios, e o que aconteceu na própria capital, em São Luís. Que façamos um exame de consciência e que muitos estão nesta casa fadados a não retornar e a não renovar o seu mandato. E muitos talvez não tenham compreendido isso ainda. Talvez pela falta de atenção, pela falta de respeito e principalmente das relações democráticas, republicanas, que deveriam nortear as nossas relações no parlamento, na política e na vida pública. Fica aqui um apelo para que os demais parlamentares possam fazer um exame de consciência para os 2 anos que se avizinham, 2017 e 2018. Os 2 anos que se descortinam e os 2 anos serão muito importantes para o Estado do Maranhão. Que tenhamos um olhar atento, um olhar cuidadoso para os próximos 2 anos. E que não seja motivo de arrependimentos para muitos que estão aqui nesta casa. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela atenção.